Chegou o momento. A coisa vai acontecer. E eu não sei nem o que falar. Alguns aquários com certeza vêm comigo. Só que alguns aquários, infelizmente, vão ter outro destino. Até porque muitos aqui são aquários de desapego. São aquários remendados. E isso tá me dando azia, cara. Nossa. Mas enfim, é aquela mudança que tem que acontecer. E eu tenho certeza absoluta que novas histórias vão acontecer. E talvez vocês, nem o próprio Caverna, não estão preparados para o futuro da nova Caverna de Oscar. Vamos pro vídeo. As maiores dificuldades de um aquário jumbo. Essa é uma pergunta que de vez em quando aparece aqui para o Caverna de Oscar. Caverna, como que você consegue manter tantos exemplares juntos num aquário sem ter briga? Olha, o que eu posso falar para você sem achar é que Oscar ele tem um comportamento de cardume. É difícil, porém, com espaço é possível esses peixes se desenvolverem, evoluírem, crescerem juntos e você conseguir essa proeza. É claro que a qualquer momento vem um casal. E aí quando vem um casal a coisa muda de figura. Só que aqui na Caverna de Oscar a gente tem um projeto. Lá é o aquário principal e aqui é a minha engordinha. Então você que de repente tem um aquário para criar de engorda, eu tenho um porão com vários aquários onde a gente faz várias experiências. Então para mim a maior dificuldade, na verdade, é manter esse projeto. E infelizmente a gente vai passar por mudanças drásticas, quem sabe para melhor. Bem-vindo, você está aqui no YouTube do Caverna de Oscar. E falando em casal, tá aqui. Você que tem um aquário jumbo, vai chegar um momento que isso aqui muda a sua perspectiva de aquarismo. Quando você consegue separar os casais, quando você consegue ter vários aquários com a mesma fauna, fica muito mais fácil para você conseguir remanejar aos peixes. Eu falo muito que cada exemplar tem um comportamento. É muito difícil e eu posso falar para você que até de uma forma errada você querer cravar que o peixe Oscar tem um comportamento X. Porque eu tenho peixe aqui que teve um comportamento num aquário, numa fauna, e o comportamento mudou totalmente quando você coloca ele num outro sistema com uma fauna diferente. Aqui eu tenho 3 exemplares aqui que tinham um comportamento num aquário menor, com uma fauna, sozinhos, e o comportamento é totalmente diferente quando os 3 estão juntos. Então isso acontece, e o aquarismo é mágico, e eu tenho muito prazer em relatar tudo isso para você. Então se você gosta desse exemplar, eu te convido a se inscrever aqui no nosso YouTube. Aqui eu relato as minhas vivências, mostro para você que é muito mais simples do que parece, é muito mais fácil do que se vende, mas é claro, a minha maior dificuldade, na verdade, é a sua, porque eu já estive do seu lado. Eu sei que é muito difícil quando você tem apenas um aquário. Ou você acerta, você não pode errar. E infelizmente, quando se cria uma superlotação, quando se coloca mais peixes num aquário do que na maioria das vezes você deveria, existe a grande possibilidade de dar problema. E aí se você não tiver o que fazer, muita gente abandona o hobby por causa disso. Eu recebo muita crítica falando que, Caverna, você vende facilidade demais. Então quando o cara tem um problema, ele simplesmente sai fora porque ele pensa que é muito fácil. Não, senhor! Eu acredito que você está acompanhando o Caverna pela metade. Eu sempre mostro as verdades e falo sempre que ter um projeto desse, eu não tenho grandes problemas. Uma hora ou outra tem um probleminha com uma briga aqui, uma briga colar, eu retiro. Tem um casal que se forma, eu consigo fazer o manejo. A palavra-chave do sucesso na criação do peixe Oscar é o manejo.
E quando você tem 16 aquários direcionados para um único exemplar, digamos que uma única espécie, fica muito fácil de você conseguir achar uma fauna que esse exemplar se aceita. Maravilha? É isso. Tenha um beijo nesse seu coração, vamos falar do vídeo, até porque nesse vídeo aqui, eu quero deixar esse vídeo aqui cravado, eu quero deixar esse vídeo aqui como se fosse um presente, porque sim, meu amigo, estamos chegando muito próximo de ter aquela mudança que eu já vinha comentado. A Caverna de Oscar provavelmente vai passar por muitas mudanças. Isso me deixa um pouco preocupado, isso me deixa um pouco aliviado, isso me deixa um pouco esperançoso, isso me deixa um pouco apavorado. É um mix de sentimentos, de tristeza, de você abandonar todo um projeto que você construiu pedrinha por pedrinha, fio por fio, tomada por tomada, gota d'água com gota d'água. Mas fica a certeza que a gente vai para um lugar diferenciado. Talvez o meu próximo vídeo seja nesse lugar, já mostrando para você. Não vou falar para você que eu já vou estar lá, calma, que ainda tem mais um tempinho, quem sabe aí mais um mesinho, mas eu quero já fazer um próximo vídeo para mostrar para você como é que é esse novo lugar, essa nova Caverna de Oscar. Enquanto eu vou aqui falando com você e conversando com você, vamos fazer aquele giroflex na Caverna de Oscar. Para você que me acompanha sempre, a gente é muito mais ativo lá no nosso Instagram, então já deixo aqui o Instagram para você acompanhar também, o Instagram, TikTok. Cara, a Caverna de Oscar hoje está em todas as redes sociais e eu venho mostrando aqui devagarzinho que nesse aquário aqui a gente estava com um problema muito sério de uma doença que infelizmente vai pegando o peixe de fora para dentro. Esse exemplar aqui estava extremamente debilitado, só que pasme, o tratamento começou a mostrar alguns pontos positivos, inclusive ele já está até cicatrizando aqui na parte lateral dele. Eu me sinto muito feliz, aquele outro exemplar ali que está atrás também. Vamos aguardar, até porque devagar e sempre é um tratamento que logo logo eu vou passar ele um pouquinho mais detalhado. Eu posso falar para você que isso é legal falar também, tá? Quando o assunto é tratamento, meu amigo, olha, você tem que ter muito tato, porque infelizmente o diagnóstico não é preciso, até porque a gente não faz exame em peixe. Até se faz já hoje em dia, mas não o aquarista normal. Você faz um exame num peixe que, de repente, um peixe num valor agregado muito alto, ou quando você tem um recurso muito bacana. A gente já entra naquele papo que se você não tomar cuidado, você acaba fechando a porta de 1 trilhão de aquaristas. Se você não tem condição de pegar um peixe, levar num veterinário, fazer um exame, quando esse peixe está doente, é melhor você não ter um peixe. Será mesmo que vale a pena você levantar essa bandeira? Eu acredito que não. Até porque eu vou falar mais uma vez, cara, você ia excluir muitos aquaristas de um hobby que precisa de mais gente para começar a ganhar força. Então tome muito cuidado com aquilo que você prega. Falo isso porque tem muita gente que na ânsia de ensinar certo demais acaba mais atrapalhando e mais fazendo com que as pessoas se afastem e se distanciem do aquarismo do que de fato aproxima. Eu sou o defensor do primeiro, você começa devagarzinho, depois você vai melhorando. É claro que se você tiver um recurso para você mandar um peixe num veterinário, fazer um exame de sangue, tiver que fazer o que tem que fazer para tentar fazer o possível para salvar esse peixe, cara, faça, sem problema nenhum. Mas se você não tem esse recurso, eu vou ser franco, eu te entendo e não estou aqui para te julgar. E é sempre essa bandeira que a gente levanta aqui na Caverna de Oscar. Maravilha? Então, estou aqui com alguns probleminhas, o tratamento está sendo feito devagarzinho. Eu vou falar em breve, logo para vocês eu falo aqui. Então, é o BNC é uma doença que ataca o peixe Oscar. Eu gosto muito de falar que o BNC ele é muito parecido com o herpes. Não leve ao pé da letra, tá? Entenda só, de repente, o caminho. Tem muita gente que, de repente, quando acaba caindo a imunidade, estoura a herpes. E tem muita gente que simplesmente está com a herpes, só que a herpes ela nunca eclodiu. Então o BNC eu posso falar para você que é mais ou menos nesse caminho, é uma questão muito de imunidade. Esses exemplares aqui estavam extremamente arrebentados, esse aqui estava com o olho muito ruim, olha como o olho já melhorou. Então eu posso falar para você que o tratamento está muito próximo de ter sucesso. Devagar e sempre, não terminou. Vamos esperar mais algumas semanas e vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui alguns exemplares aqui que eu julgo ser raros, e esse aqui é um deles. Esse aqui é um peixe Red Ruby, posso falar que é rubi, ele já passou da fase de ser bronze, anão véu, extremamente diferenciado, um aquarinho de 100 litros de uma engorda. Nossa senhora, tem muita gente que fica louco quando eu crio o peixe Oscar e engordo eles num aquário de 100 litros, mas eu vou falar mais uma vez, se você soubesse o tanto de gente que vem pro aquarismo por causa das engordas, meu amigo, você teria um lugar diferente no seu coração para esse tipo de aquário.
Primeiro você começa, você vai evoluindo, vai se apaixonando e vai melhorando, e as engordas é exatamente esse caminho, é como se fosse o test drive para ver se é isso mesmo que você quer. E aqui que nasce aquele aquário jumbo que eu acabei de mostrar lá em cima do restaurante para vocês. E estou falando para você e eu sou o exemplo vivo disso. Aqui a gente tem um datinoide, um polota, esse exemplar aqui come só alimento vivo. Eu vou entrar nessa parte de alimento vivo já já, até porque eu posto muitos conteúdos tentando orientar o iniciante, que na maioria das vezes tem Oscar e acha que o Oscar necessita de uma diversificação de alimentos, minhoca, crustáceos, vamos lá, tenebro, gamaros, filé de peito de frango, víscera e por aí vai. E, infelizmente, eu posso provar já isso para você, que esse tipo de diversificação não vai fazer o seu peixe crescer menos ou mais. Muito pelo contrário, você vai entrar numa ciranda aí muito arriscada e você pode ter mais problemas do que benefícios. Então, se você é um aquarista avançado, vá nesse caminho sem problema nenhum. Eu falo muito que o aquarismo é livre, você tem que fazer aquilo que te dá vontade. Se você gosta de ver a predação, de jogar um alimentinho vivo aqui e ver o Oscar arrebentando, comendo alimento vivo, cara, se é isso que te motiva, ótimo. Só não vem da ideia que esse é o único caminho. Se você não fizer isso, você está fazendo errado. Não, senhor. Eu falo muito que para o iniciante, o donzelo, a ração é o alimento mais completo, mais seguro, mais fácil e que vai te evitar problemas. E você consegue sim crescimento. E falando nisso, a gente mostra o Tibus. Você que está aqui no YouTube, você já deve ter visto a saga do Tibus e olha como ele está grande, meu. Esse exemplar nasceu na caverna, comendo ração desde o primeiro dia. É um exemplar que nasceu desse casalzão aqui. Enfim, eram 15, 20, aí eu fui perdendo um, fui perdendo o outro, e infelizmente tive uns problemas da vida, não consegui vir aqui, e aí ficou 4, desses 4 ficou 3, que ficou 2, que ficou 1, o nosso Highlander, vulgo Tibus, e tá sempre morrendo de fome e sendo alimentado com uma ração direcionada. A Jumbinho foi uma ração desenvolvida exatamente para transformar o seu peixe filhote alevino num peixe adulto, de uma forma segura, com mais qualidade, com um pouco mais de proteína, com proteínas diversificadas, com tudo aquilo que é preciso para que um peixe desenvolva de uma forma segura, saudável e simples. Tá aí. Então, caverna, aqui eu coloquei porque ela estava num outro potinho. A Jumbinho é uma ração soft, é uma tecnologia diferente, vou jogar um pouquinho aqui. Você vai perceber que ela vai afundar devagarzinho, lentamente, e o Tibus vai arrebentar a Jumbinho como se não houvesse amanhã. Olha lá. Pronto, joguei aqui a Jumbinho pro Tibus, ele já tá arrebentando, tá barrigudo. Caverna, como é que você alimenta os filhotes, hein? Olha, vou ser franco, o filhote eu gosto de alimentar mais vezes com pouca quantidade. Então essa é uma estratégia que eu faço aqui na Caverna de Oscar e eu já mudei em alguns momentos. O peixe Oscar, quando ele é adulto, eu já prefiro alimentar menos. Uma vez ao dia menos, de preferência, se você conseguir, coloque um jejum, que dá super certo. Eu tenho a sensação, e aí eu não posso provar, porque isso fica no feeling, que quando o peixe já está adulto, no talo, quanto mais você alimenta em excesso, mais você joga contra a longevidade dele. Mais você sobrecarrega, mais você se atrapalha, mais o seu sistema fica comprometido. Então depois que o seu peixe está adulto, meu amigo, olha, é todo dia um tico. Cuidado com o excesso. Maravilha? Então tá aqui o Tibus se alimentando e olha como tá grande, meu. Pô, eu tenho os antes e depois. Eu vou deixar no card aqui depois, lá no final do vídeo, essa saga do Tibus mostrando para você o tamanho que ele era e o tamanho que ele ficou. Maravilha? Então é isso. Aqui tem um outro duzentão. Eu gosto muito de falar para você também sobre o filtro interno, o filtro FBI 155, que funciona exatamente. Tá aqui, você vai ver vários aquários meus aqui, que é a forma mais benéfica do cash money para você virar aquarista sem gastar tanto. E eu falo muito isso. Esse é um outro aquário que recebe muita crítica. Olha aí, o peixe enorme. Isso é uma maldade, gente. É um casal formado. Concordo, ele está vivendo aqui num apartamento de 50 metros quadrados. Na minha opinião, nenhuma pessoa na vida deveria viver num apartamento de 50 metros quadrados até o dia que morre. Mas desculpa. É a minha realidade e a realidade de centenas e milhares de pessoas. Então eu posso falar para você que um aquário de 200 litros é o apartamento
de 50 metros quadrados para o seu peixe Oscar. Eu gostaria muito de levá-lo para um sítio, para uma mansão, ele viver de repente numa casa de 10 andares. Só que na maioria das vezes isso exige um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de investimento. E sim, a gente fala muito no nosso hobby que quando um peixe desova em um aquário, significa que sim, você está no caminho certo. E eles já desovaram várias vezes aqui. Tá bom? Vamos falar um pouco aqui das nossas preciosidades e eu tenho uma aqui. Esse aqui é o peixe que costuma ser um dos exemplares aí mais cobiçados do aquarismo, o Red Ruby Albino, a laranja mecânica. E aqui eu tenho um puro com olhinho vermelho. Esse promete com certeza absoluta. Aqui ele está num substrato também da M-Breed, um substrato azul que realça essa coloração. Peço desculpa que não dá para ver direitinho, porque está com um pouco de alga no vidro aqui, mas em breve eu faço essa manutenção e essa limpeza aqui para deixar extraordinário para vocês. Já desse lado a gente tem essa bateria, que também tem um peixão aqui que está desenvolvendo e crescendo de uma forma absurda. Esse é um peixe bronze, num layout aqui diferente. Eu posso falar para você que esse é um dos layouts aqui que o pessoal gosta muito, né, meu? Esse é um layout que o pessoal se apaixona, que é substrato, muito parecido com cor natural de rio. Esse aqui é o perolado, pode ser o nature, pode ser o terracota, que são os mais conhecidos, tronco, rochas, então fica um ambiente muito diferente, fica um ambiente muito parecido com o natural, né? É a grande verdade. Só que eu falo para você que hoje em dia isso não significa que tem que ser assim. Hoje você tem a opção de arrumar substratos que foca exatamente na coloração do peixe. E olha a coloração desses aqui, cara. Esse é o Tico e o Teco, meu, exatamente. Um não tem a parte de cima, esse aqui é o meu Oscar Tubarão, um não tem a parte de baixo. E eles ficaram com uma coloração extraordinária. E exatamente porque a gente está mandando bala aqui na Carnívoro Superfície Color, juntamente com uma iluminação focada no bronzeamento das escamas. Tem muita gente que fala isso, que isso é balela. Gente, vou ser franco, eu acredito que eles não iam mentir para mim. Essa iluminação chama Red Aruanã, exatamente para bronzear as escamas do Maruanã, que tem tons avermelhados. E você que conhece um pouco de aquarismo sabe que dependendo do peixe, ele só consegue chegar no ápice da coloração dele. É lógico, estou falando de Aruanã asiática, quando você tem uma iluminação focada para esse fim. E essa iluminação da Ifeng, ela promete exatamente isso. Então uma iluminação que chama Red Aruanã, e não é à toa, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caixa aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a caixa, eu tenho aqui um Universal e Red Aruanã, deixa eu ver, eu só acho que essa aqui é Universal. Ó, essa aqui é Universal. Então, olha lá, tá vendo? Universal. Essa aqui é a iluminária da Ifeng, deixa eu tentar colocar ela aqui. As Red Aruanã são as maiores, eu acho que eu consigo pegar aqui atrás do vídeo e mostrar para você. Pera aí, eu não quero correr o risco de quebrar a tampa. Deixa eu organizar. Falar nisso, tampa seu aquário de Oscar, hein, meu? Pelo amor de Deus, isso tem mente de passarinho, eu já falei centenas de vezes aqui. Bom, olha lá. Universal. Olha lá, Red Aruanã, eu acho que a Red Aruanã é essa daqui, ó. Tá escrito Red Aruanã ali, não dá pra ver que tá cheio de alga. Mas enfim, só pra mostrar pra você que é uma iluminação direcionada. Então esse aquário aqui eu posso falar que eu apelo muito. E tem gente que fala isso e é verdade. Eu tenho um substrato que realça a coloração do peixe avermelhado. Inclusive tá aqui até o rótulo dele, ó. É um substrato exatamente que promete isso, realçar o vermelho do peixe. Eu tenho uma iluminação que bronzeia as escamas e uso uma ração com astaxantina, é verdade. Apelo de verdade quando o assunto é coloração, quero mostrar isso para você, porque sim, dá para você hoje focar direto no peixe. Quero agradecer aqui também que a gente recebeu um presente de aniversário, olha que coisa extraordinária, meu, caverna de Oscar. Obrigado aí ao Itamar da 3D Solution, meu, muito obrigado de verdade, extraordinário, gostei demais. Inclusive mandou uns imãzinhos de geladeira aqui também, então se você gosta desse tipo de souvenir, chama o Caverna que a gente desenrola aqui, tem um pouquinho de, tem uns negocinhos diferentes para você. Meu Deus do céu, meu, nasceu um cogumelo aqui, meu. Nossa Senhora. Olha, eu vou fazer o seguinte. Você chegou até aqui nesse vídeo, meu, comenta cogumelo. Eu vou fazer um sorteio para quem chegou aqui e comentou cogumelo, porque eu não vi isso. Você tá de sacanagem que nasceu um cogumelo dentro da madeira que tá embaixo aqui. Só na caverna de Oscar. Comenta você aí, cogumelo, que eu vou sortear alguma coisa pra você. Enfim, vamos continuar esse giro na caverna que tá gostoso. E aí, tá gostando do vídeo? Eu vou falar mais uma vez, eu quis fazer esse vídeo aqui pra deixar um presente pra você e pra mim mesmo, tá? Quando eu tiver com saudade daqui, eu quero vir aqui, quero assistir esse vídeo, quero ver de novo aqui.
Quero mostrar para você a maior campanha de união que o Aquarismo já viu através dos adesivos. A gente acabou de bater essa semana 1.017 parceiros na maior campanha de união que o Aquarismo já viu. Inclusive já tem adesivo novo, meu. Olha lá, Caverna de Oscar. A véia veio também, ó. A véia é minha esposa e tudo mais, virou adesivo também. Então você que tem uma página, faz o adesivo. Vamos fazer um aquarismo diferente. Olha como é que tá, meu. Olha quantos adesivos tem aqui, meu. É uma coisa extraordinária. Em breve vai vir um álbum de figurinha do Aquarismo. Fique atento que eu vou mostrar tudo para você no detalhe, tá certo? Olha o tanto, meu. Eu vou falar mais uma vez, é uma coisa que eu jamais imaginei. O tanto de parceiro que a gente ia conseguir nessa campanha de adesivo. E em breve... pois é. Em breve tem uma surpresa extraordinária. O Aquarismo vai ganhar um álbum com todas as ramificações, falando um pouco de cada influência, falando um pouco de cada espécie. Vai ser uma coisa fantástica, então você não perde por esperar, porque a gente vai dar um dos presentes mais fantásticos que o Aquarismo já viu. Bom, vamos terminar esse vídeo aonde tudo começou, naquele aquário jumbo, porque eu gosto de mostrar para você que isso daqui vira exatamente isso daqui. Eu gosto de mostrar para você e alertar você para tomar cuidado. Tome muito cuidado. Até porque na ânsia de você tentar ensinar 100% certo, infelizmente às vezes o cara nunca chega aqui. Ou quando ele chega aqui, infelizmente ele não passa por aquele processo de aprendizado que uma engorda traz. Muita gente aí que está assistindo fala, imagina, Caverna, eu já comecei logo num aquário de 3 metros. Meus parabéns, meu amigo. Mas de fato, esse não é o comum. Não é assim que funciona. Eu não teria coragem de montar um aquário de 1.000 litros, colocar esse tanto de peixe, se eu não tivesse o meu primeiro aquário de 200 litros, se eu não tivesse as minhas engordinhas. E essa é uma história que não sou eu que estou falando para você, é uma história que eu tenho os relatos aqui de muitos aquaristas. Então, é isso que eu falo. O aquarismo é mágico e devagarzinho você vem perdendo o medo, conseguindo de repente realizar os seus sonhos e quem sabe o aquário que você tem hoje não é aquele aquário que você sonhou, mas o simples fato de você estar apaixonado vai te trazer para cá. Maravilha? Eu vou mostrar um pouco aqui, um bônus para você, tá bom? Olha, esse é um bônus de verdade. Como que é o meu sistema de filtragem desse aquário aqui? Então se você está aqui, meu amigo, sinta-se recebendo um bônus, tá? Aqui ainda está muito aquém daqueles aquários mais extraordinários e mais bonitos que você vê, enfim, no Instagram, vê aí no TikTok e tudo mais. Até porque esse aquário é devagarzinho e sempre. A gente foi fazendo alguns ajustes. Se você me permite, eu vou até ligar a luz aqui para ficar mais fácil. E o ligar a luz tem a ver um pouco com uma das melhorias que a gente fez. A gente deixou aqui, ó, um sistema único para o aquecimento desse aquário. Então a gente colocou aqui um disjuntor, exatamente no meu geral. Então eu tenho um geral aqui, que é o geral de todo. Olha lá, esse é o geral de tudo, que passa para cá, para esse duplo. Esse duplo ele joga para todo mundo. E aí a gente fez um jump aqui, tá vendo? Um disjuntor, eu vou ser franco, tá? Não estou tentando te ensinar elétrica não, porque se você não manja nada, olha, quem não tem as manhas não se mete não. O meme já diz tudo. Mas é lógico, você com o mínimo de conhecimento, você sabe que você colocar um disjuntor, criar um jump, você vai conseguir fazer a coisa da forma que tem que ser. Então a gente criou aqui um sistema separado, único, para uma controladora, que aguenta a pegada de 5 termostatos. 5 termostatos não, 5 aquecedores. E eu estou falando para você de aquecedor hoje da Sarlobetter, inclusive obrigado pelo carinho, veio com o nome do Caverna aqui. Então eu tenho 1.500 watts de potência de aquecedores ligados numa controladora que toca um aquário de 1.000 litros. E eu gosto de deixar esse esquema mostrado para você, que isso é uma coisa que não é comum, tá? A gente acaba não dando muito valor para esse tipo de aquecedor. E a Sarlobetter tem um de 300 watts, que é de areia e tudo mais. Então aqui você vai ver que tem 5. Ó. Vou levantar aqui, ó, olha lá. São os 5 aqui. Os 5 da Sar. O bacana é que a média de preço desse aquecedor aqui é na faixa de R$80.
Então você investindo um pouco mais numa controladora que aguente essa pegada, você vai gastar na faixa de uns 300 pau, 340 para fazer uma controladora dessa daqui, junto com aqueles aquecedores. Você consegue segurar uma temperatura, tá aqui ó, de 26,9, de 27 aproximadamente, com tranquilidade, gastando um pouco menos e quem sabe tendo até um pouco de eficiência e economia na sua conta de energia. Até porque a troca se dá exatamente pelos aquecedores e aqui são 5 e ele é de areia. Pegou? Então aqui eu tenho um pouco da Sarlo Pond, falando aqui da nossa parceira Sarlo Better aqui, que mudou o meu aquário, tá? Então tem os aquecedores, tenho aqui a Sarlo Pond, aqui tem uma SB 2700 batendo a K1, que é exatamente essa bomba aqui. Aqui eu tenho também uma bomba de 2.700, levando parte da carga orgânica da decantação para um Puripress, que é um pré-filtro, também da Sarlo, juntamente com um filtro UV. E aí ele vem aqui, joga nos tapetes, aqui são os tapetes da Ifeng, que também me ajudam muito na filtragem mecânica. Eu tenho 3 aqui, então tenho 2 estágios, e tenho aqui onde a água do Puripress, que é o pré-filtro, passa para cá. Muita mídia biológica, a gente tem um pouco das mídias biológicas da Ifeng aqui também. Tem a bomba da Ifeng, tem uma outra bomba de 2.000 litros-hora. O sistema aqui é todo um sistema também com a Box Prime, que são canos direcionados para aquário. Então, eles são muito leves, os registros são leves demais, né? Caverna, mas por que você fala que não tá ok? É porque eu não sou tão caprichoso, pode me julgar. Não ligo, tá? Não ligo de verdade, tá? Mas, ó, eu mostro aqui para você sem problema nenhum. Então, a fiação aqui poderia ter uma área seca, aonde você organiza. Tem gente que se incomoda de mostrar, mas eu vou ser franco, tá? Isso daqui, ó, na minha opinião, é cereja de bolo. Então, eu vou pegar a luz aqui, ó. Ó, apaguei a luz aqui, o foco tá aqui, meu. O foco é o peixe, para mim. Isso aqui para mim não me incomoda. Eu vou ser franco, Caverna, mas eu vou aí na caverna, vou organizar tudo para você. Cara, venha, mas se você não vier, eu vou ser franco. Isso daqui não me incomoda muito, tá? Melhor fica legal, bacana. Caverna, por que você não tem uma... Faz um móvel aí. Não gosto, cara, porque aqui também, falando em campanha de adesivo, olha como é que tá isso, cara, tá louco. É muito parceiro da campanha de adesivo e eu posso falar para você que o SAMP exposto, ele te deixa olhá-lo de uma forma intuitiva. Então guarde isso para você, isso é uma estratégia de jumbista. Às vezes você fechar todo o seu SAMP, infelizmente quando acontece algum problema é tarde demais, você acaba não enxergando porque não é intuitivo. Aqui eu chego no restaurante, eu já sei o que tem que fazer, eu já estou vendo aqui que eu preciso repor água, vou repor um pouco de água, eu consigo enxergar se os tapetes já estão saturados, está na hora de trocar, então fica uma forma muito intuitiva, eu estou vendo se o Puripress está funcionando, se a bomba está batendo, se a K1 está batendo, então eu falo muito isso, eu já me salvei de muitos problemas fazendo isso. Maravilha? Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do Caverna de Oscar no YouTube. Quero deixar uma gratidão extraordinária aí para você. Muito obrigado pelo carinho. O aquarismo é mágico, eu posso provar. E mais uma vez eu bato nessa tecla. Primeiro você começa, depois você melhora. E não se iluda e não consiga, mas isso nunca é para mim. Você é apaixonado, meu amigo, você não sabe a força que você tem. Um aquário de 100 litros hoje pode se tornar um aquário de 1.000 litros amanhã. Obrigado e até o próximo vídeo.